Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tem acompanhado direitinho aí as aulas? Como é que está a situação de vocês em relação ao cálculo 2? Então, nessa aula de hoje, nossa quinta aula, a gente vai continuar falando sobre funções vetoriais, né? E hoje a gente começa a tratar da questão das derivadas, mas antes de a gente avançar para derivadas, né, para falar de derivadas, eu só separei um exemplo, né, que a gente estava falando na última aula de domínio, de função, domínio e imagem de funções vetoriais, né, e a gente tratava a questão de esboçar a imagem da função nos espaços dimensionais aí, só que até aquele momento a gente só tinha tratado de esboçar a imagem no R2, né? Aí eu acho que eu fiz até um dos exemplos que eu fiz foi tratando justamente do gráfico de uma das funções cujo esboço a gente tinha representação, na verdade, de uma equação da circunferência, né? E aí ficou esboçado lá uma circunferência na origem de raio 1, né? Partindo daquele exemplo, eu queria mostrar para vocês um exemplo em que a gente faz a projeção da imagem, né, no R3. Aí eu preparei isso aqui, né, peguei uma figurinha, né, do livro, né, essa figura acho que está inclusive no capítulo do livro que eu coloquei lá para vocês estudarem, né, de onde eu estou tirando esses tópicos, esses assuntos que a gente está tratando aqui, né, o livro de cálculo 2. Não é do Guidoriz não traz essa parte de funções vetoriais, tá? Então eu peguei um outro volume, um outro livro, um outro autor, né? Mas é o único tópico que está fora do Guidoriz aí. Ele já vai iniciar o cálculo 2 tratando já de EDO, né? E não é a nossa abordagem inicial é falar de funções vetoriais e depois partir para funções de mais de uma variável que tem alguma relação, né, nesse tipo de função com as funções que a gente vai analisar. Então é interessante a gente começar tratando dessas funções. Mas enfim, né, eu preparei o exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, a equação, essa daqui a gente tinha feito, né, na aula passada, que era só determinar domínio, a gente viu direitinho. E aí, então, a equação que foi colocada era justamente essa equação, né, que fala de equações paramétricas e tudo mais, mas aí, da forma como é colocado, equações paramétricas, elas são nada mais, nada menos do que as nossas equações que a gente tinha tratado, né, aqui ele fala como equações, a gente estava tratando como funções componente, né, função componente de uma função vetorial, mas enfim, né, mesma coisa, alguns livros, né, tratam de uma forma distinta, notação distinta, uma forma de escrever diferente, mas no fim das contas tudo é a mesma coisa, né? Aí, por exemplo, a função que eu apresento para vocês, RT, né, a gente estava tratando como sendo f de t, por exemplo, né, só notação, mas é a mesma coisa. Igual ao cosseno t, i mais seno t, j mais tk. Deixa eu só anotar aqui. Isso aqui não tá legal hoje. É porque eu mudei a posição do quadro, mas eu acho que não tá facilitando para mim, que eu sou... vai ficar esquisito. Deixa eu voltar tudo de novo para a posição anterior. Pronto, mudança de cenário e voltamos aí para nossa posição inicial. Deixa eu só verificar aqui qual era a equação, copiar e depois eu volto aqui para ter. Então a equação é R de t, f de t tanto faz, né? Igual, aí aquela notação que a gente estava usando, né?
cosseno t, aqui aparece o i, né? Mas como eu expliquei na aula anterior, na aula passada, é a mesma coisa que fazer essa soma e indicar essa representação dos vetores aí como i, j e k, né? Essa função é t. Ok. Aqui deixa eu voltar para projeção no quadro. Então essa é a função que a gente tem. E só fazendo o nossa primeira obrigação, saber para onde é que essa função, então eu tenho uma função f de x, né, que sai dos reais e ela vai pro R3, né? Então isso é básico, isso é o básico que a gente já viu até agora, né? O que mais? As funções componentes, x de t é igual a cosseno de t, y de t é igual a seno de t, e z de t é igual a t. Do exercício anterior, do exercício que a gente fez, a gente tratou, por exemplo, para essas duas funções apenas, né? E a gente montou aquela relação lá em que eu cheguei a isso. Só revisando os conceitos. Y de t mais x ao quadrado de t igual a 1, né? Pela relação fundamental da trigonometria, né? E aí, o que eu tinha? Um y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1, que era a equação da circunferência centrada na origem, né? Isso aqui a gente já fez, tá? Fizemos na aula passada, montamos essa relação. Observa que a ideia, a lógica aqui é o quê? Escrever uma dessas funções em relação à outra, né? Só que, na verdade, a ideia é fazer isso para as três funções. Mas, como eu tenho uma relação direta aqui para essa função e a gente já definiu para essas duas, né, para x de t e para y de t, e a gente já definiu isso, então a gente vai usar essa informação aqui como base e vai definir o z de t, né, como sendo apenas a variação da função em relação ao eixo z, né? Porque o que eu tenho? Se eu fosse projetar essa relação aqui, eu teria o quê? O plano cartesiano, né, com x e y aqui, e aí eu teria a circunferência centrada na origem e raio igual a 1, né? Então essa é a informação que eu tenho inicialmente. Mas o que acontece? Eu tenho nessa equação, nessa função vetorial, uma terceira equação componente, uma z de t igual a t. Ora, essa z de t igual a t, ela vai, na verdade, descrever um terceiro eixo, né, o nosso R3. O que acontece aqui? Então, é como se eu estivesse partindo daqui, ó, da origem, né, do plano cartesiano, e montar-se o meu eixo z a partir daqui. E observa o que acontece com a função. Eu estou variando apenas o parâmetro t. Por quê? Essas duas equações, as funções componentes x de t e y de t, o que elas definem? Elas definem essa imagem no plano xy, ok? Uma circunferência centrada na origem de raio igual a 1. Ou seja, qualquer ponto que eu tome, que eu substitua como valor de t, né, pertencente ao domínio da função, esse t ele vai produzir um ponto, vai produzir um par ordenado, se eu estivesse trabalhando só com essas duas funções, um ponto que estaria sobre essa circunferência, né? Para qualquer valor de t que eu tome do domínio e substitua aqui nessas duas funções, isso vai acontecer. Eu vou encontrar sempre um pontinho aqui sobre o eixo, sobre essa circunferência, ok?
Não apareceu. Mas aí, quando eu acrescento o parâmetro z, quando eu acrescento a função componente z de t, o que acontece com essa função? Eu só vou levantar, trazer ela para cima, né? E aí, olha a arte que tem inclusive no livro, né? Então eu ficaria com isso, né? Com essa imagem aí representando... Ops. Mostrei para vocês e não tirei aqui. Pronto. Então é basicamente um cilindro, né? Eu formo um cilindro aí. A estrutura, a imagem da função, observa que a imagem da função é esse cilindro que está descrito aí em azul, tá? Essa curvazinha que foi colocada aí só para indicar a direção com que o vetor está aumentando, está variando. Ok? E aí eu tomei até um ponto específico aí, 2 pontos na verdade foi colocado, né? O 1 para x, né? E aí está lá sobre o eixo x. Deixa eu voltar aqui para poder apontar com meu... Cadê? Você não quer apontar. Enfim. Gente. Aqui o ponto é definido como 1, 0, 0, é justamente esse primeiro pontinho aí que aparece para vocês aqui embaixo, logo na base, né, que está sobre o eixo x, em que o valor de y e o valor de z é igual a 0. Né? Aí um outro ponto foi tomado aqui em que o valor de x é igual a 0, e o y é 1, e o t é igual a π sobre 2, né? E aí então eu vou conseguindo definir esses pontos aí nessa estrutura. É como se eu levantasse aqui, ó. É como se eu levantasse aqui na minha projeção, né, alguma coisa em torno dessa circunferência, né? Como se eu fizesse uma superfície aí ao redor dessa circunferência, e aí eu tenho então a projeção do eixo Z, ok? E qualquer ponto que eu tome sobre essa superfície, sobre eu vou ter um t associado, né, à função vetorial f de t, né? Substituindo esse valor t no cosseno no seno de t, eu encontro então um vetor, né? Um vetor de 3 coordenadas, ok? Então só era um exemplo. Aí essa representação aqui, né, é a representação a representação que eu coloquei lá no slide para vocês é então a imagem da função representada graficamente, ok? Não é o gráfico da função, mais uma vez, diferença, que é o que eu tenho? Eu tenho uma função que sai dos reais e chega no conjunto, no espaço vetorial R3, né, em 3 dimensões. Então a imagem dessa função está sendo projetada aqui no R3. O gráfico seria projetado, né, seria desenhado, seria definido no R4. Ok, senhores? Então, só para diferenciar, né, porque a gente tinha visto até então a imagem sendo projetada apenas no espaço bidimensional, no R2, né, e aí eu coloquei um exemplo aí para vocês dessa projeção no R3, né, da imagem da função no R3, ok? Então, avançando, vamos tratar das benditas das derivadas, né? Definição de derivada que a gente aprende lá
no cálculo 1 é baseado em limite, né? E aqui para as funções vetoriais isso não vai fugir à regra, então eu vou ter que a derivada de uma função r de t ela é igual ao limite dessa função, né, num ponto específico que eu estou tratando. Eu gosto da outra definição em que não usa Então a gente está tratando da derivada da função f de t, que é igual ao limite de uma função quando t tende a t0. Eu gosto dessa definição para tratar de derivada, não sei, mas é a mesma coisa, né? Então, é só questão de notação, né? Tem essa e tem a que usa o h. Então aqui eu tenho que a derivada de uma função f de t é igual ao limite da função, né? Quando o meu t vai tender a t0, ou seja, quando esse valor se tornar, né, esse valor, eu vou convergir para um ponto específico para minha função, né? Eu vou me aproximar, eu estou indicando que eu estou fazendo uma aproximação de t a esse valor de t0, né, o valor onde eu quero definir o meu limite, né, e então eu tenho essa convergência. Mas aqui na aplicação, né, eu tenho então o limite da f de t menos f de t0, isso dividido por t menos t0. Então essa é a definição para derivada. É basicamente aquela... basicamente não, é aquela definição que a gente trata em cálculo 1 também, né? Não tem diferença nenhuma. A única diferença aqui é que eu estou tratando de funções vetoriais. E esse f de t, na verdade, é o quê? Esse f de t, ele é uma função vetorial do tipo x1 de t, x2 de t, reticências, né? Xn de t. Lembra das definições? Eu tenho uma função, né? Essa é a função vetorial, uma função cujo domínio, né, cujos valores eu estou tomando aqui em conjunto dos reais, e essa aplicação dessa função, né, vai produzir uma imagem no Rn. Vai produzir uma imagem no Rn. Dependendo da quantidade de coordenadas do meu vetor, né, quantas forem é quantas funções componentes eu vou apresentar. Eu vou ter que trabalhar aqui, certo? Deixa eu olhar um pouquinho mais assim que eu acho que fica melhor. Estou saindo do quadro. Ok? Então eu tenho uma função desse tipo, né? F de t é, na verdade, funções x de t, x1 de t, x2 de t, xn de t. Quando a gente trabalha com o R2 ou o R3, a gente pode fazer as substituições como sendo x de t, y de t e z de t, né? Ou então simplesmente x e y de t se for no R2. Né? No R3 usa a variável z. Nas situações em que eu estou trabalhando com Rn, né, eu não faço mais essa associação com x, y e z, aí eu utilizo essa forma, né, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o xn. Então, só para lembrar que a gente está tratando de funções dessa natureza, ok? Funções vetoriais. E aí o que acontece? Então, o que vai ser essa derivada? A derivada da f de t, então, vai ser o limite de t tendendo a t0 para a função que é as funções x e
x1 de t, x2 de t, que eu vou colocar só o 2, e aí eu acrescento xn de t, menos, aqui é com t0. Isso vai caber aqui do ladinho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui mais pro cantinho. Deixa eu pausar o vídeo. Pronto, aqui ó. Puxei um pouquinho mais para cá e aí então vamos agora com o aplicado em t0, né? Então eu tenho x1, a mesma coisa, a função é a mesma, x de t, só que é aplicado agora no t0. Então x1 de t0, né? x2 de t0, reticências, vai até o xn, vai até o xn de t0. Isso tudo, né? Isso tudo dividido por t0. t menos t0. Ok? Tranquilo até aí? Então, só coloquei a função f de t0 na forma em como ela se apresenta, na forma de funções componentes, né, cujo parâmetro, o valor de substituição nessa função é a letrinha t, ok? E aí, então, continuando essa derivada, o que a gente teria? O limite, né, quando t tende a t0, tá aparecendo direitinho. Aqui eu tenho uma subtração de vetores, né? Como é que a gente faz a subtração de um vetor? É coordenada a coordenada. Então eu tenho x1 de t menos x1 de t0, ok? x2 de t menos x2 de t0. E assim sucessivamente até o último termo. Então é subtração de vetores, aqui eu tenho um vetor, tá? Então eu faço a subtração coordenada a coordenada. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ficar com x1 de t menos o x1 de t0, ok? Eu vou separar aqui assim, só pra gente... Segundo, aqui é o x2 de t menos o x2 do t0 agora, né? Ok? E o vem reticência, né? Que eu faço a última subtração, né? Que é envolvendo xn. Então eu tenho xn de t menos xn de t0. Isso tudo dividido por t menos t0. Só para relembrar, esse t0, esse t e esse t0 são valores reais, né? Não é coordenada, aqui eu não tenho coordenada. Então eu tenho valores reais que estão dividindo, né? Que estão dividindo um vetor, né? Ou seja, essa subtração aqui vai produzir um valor real, vai produzir um número real, né? Subtração de reais, né? É um número real. E aí, então, eu consigo separar isso definindo as divisões, né, de modo separado, em que cada uma dessas coordenadas vai ser dividida pelo t menos t0. Então, o que acontece aqui é que a minha derivada é, na verdade, igual ao limite, quando t tende a t0, de x1 de t menos x1 de t0 dividido por t0, por t menos t0, desculpa,
Na sequência eu vou ter o quê? Eu vou ter o x2 de t menos... Não estou ficando embolado aí não. Aqui é o denominador, mas da fração de cima, tá? Depois quando forem analisar direitinho, tome esse cuidado de separar, que é porque tá meio... O quadro é pequeno, então eu tenho que usar o máximo de espaço que eu consigo. Então, x2 menos t, aí o x2 agora do t0, né? Dividido por t menos t0. E aqui, eu estou gravando isso. Tô gravando. É o trauma, senhores, da aula em que eu gravei a aula toda e quando chegou no final deu erro e eu tive que gravar tudo de novo. A nossa aula, a terceira aula, né? E aí na continuação aqui, então, eu tenho xn de t menos xn de t0 dividido, aqui é um parênteses e um menos, tá? Só para vocês diferenciarem aí. Dividido tudo por t menos t0 também, ok? E aí, isso. Por definição, né, o limite, né, isso aqui é um... Agora a gente, né, tratando as funções individualmente, o que acontece? Aqui, na verdade, eu tenho uma função real, né? Eu tenho uma função real. Ela só é função variável, só é função vetorial quando eu trabalho com uma coordenada. Mas se eu olho individualmente isso aqui, ó, eu estou tratando de quê? De uma função real, uma função que tem aplicação no conjunto dos números reais, né, o t aqui, t pertencente ao domínio, que vai produzir um valor real. Por quê? Como assim, professor, vai produzir um valor real? Não falou que vai produzir um valor lá para o Rn? A função vetorial produz resultado no Rn. Por quê? O que é a função vetorial? É a união de várias funções reais. Então, no final, quando eu resolver todas as funções reais, eu vou montar a partir daqueles números reais todos que eu obtive, né, dependendo de quantas funções eu estou tratando, de uma coordenada, né, de um vetor com n coordenadas aí. Mas cada coordenada dessa é formada por um número real. Então aqui, ó, eu tenho uma função que é uma função real. E aplicando o limite, né, em cada uma dessas partes, o que acontece? Eu vou ter então aqui do limite. E aí agora eu vou aplicar em cada um deles, né? Então aqui eu vou ter o limite, quando t tende a t0, e aqui eu coloquei só o 0, né? Do que? De x1 de t menos x1 de t0 dividido por t menos t0 do limite, isso é para a função, né? A derivada, de x2 de t, ops, esqueci o limite. Eu queria ter encontrado um pincel com a ponta um pouquinho mais fina, que eu acho que fica... Aí quando eu tento escrever pequeno, eu não sei se eu encontro. Aí ele fica meio... fica muito forte. x2, né, agora. x2 de t menos x2 de t0. Isso tudo dividido por t menos t0. E aí o último lá segue o mesmo princípio, né? Limite, isso aqui vai ficar bem pequenininho. Quando t tende a t0, do que? Do xn de t menos xn de t0. Isso tudo dividido por t menos t0. Ok? E aí, se tu for olhar para isso, tu vai ter o quê?
Ora, se a gente está tratando, né? Se a gente está tratando de uma função vetorial e essa função vetorial é formada, né, por funções componentes, e essas funções componentes se apresentam na forma de x1 de t, x2 de t, x3 de t até xn de t, ok? Então foi essa definição que a gente deu para a função vetorial. O limite, a derivada para essa função é a aplicação do limite nessas funções componentes. Então, se tu observar aqui, ó, essa definição aqui, ó, né, o limite quando x1 de t menos x1 de t menos x1 de t0, e aqui eu esqueci o parênteses, dividido por t menos t0, é a própria definição de uma função derivada, né, a função derivada, a derivada da função, desculpa, da função componente original, que é a x1 de t. Então aqui eu tenho a derivada da x1 de t. Então o que é a derivada da função vetorial? É, na verdade, a derivada das funções componentes, né? Separadas aí, derivadas uma a uma, derivadas separadas, né? Então eu vou ter aqui a derivada da x1 de t, derivada da x2 de t, e na sequência aí, derivada de xn de t, ok? E isso vai me dar a derivada da função vetorial, ok? Derivada das funções componentes. Se eu derivar as funções componentes individualmente, eu obtenho no final das coisas a derivada da função vetorial, ok? Então, isso aqui só é demonstração, tá? Só para a gente partir de uma ideia, né? Partindo da ideia de que a derivada é aquela ideia, né, que a gente aplica no cálculo 1, de que a derivada de uma função é a aplicação do limite seguindo essa regrinha, né, da f de t menos f de t0 dividido por t menos t0. E aí a gente extrapola essa informação original para aplicar na função vetorial, e aí as separações. O que é essa função vetorial? Como é que ela é? Ela é de que forma? Ela forma x1 de t, x2 de t e assim sucessivamente até o xn de t. Né? Como eu estou tratando da variável t e o segundo passo seria a aplicação em t0, eu faço a mesma coisa. É a mesma função. Se é a mesma função, isso aqui repetido, só mudando o t e o t0. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma... Aqui é um vetor, aqui é outro vetor, e eu tenho uma subtração. Né? Subtração de vetor eu faço como? Subtraindo coordenada a coordenada esse vetor. Né? Foi o que a gente fez. Pegou então x1 de t com x1 de t0, aqui já, né? x2 de t, que é esse aqui, com esse aqui, menos o x2 de t0, e aí depois sobra o quem? xn de t para subtrair com xn de t0, né? E foi representada aqui essa subtração. E isso tudo é dividido por um número, né? Por um valor, por um escalar. Eu tenho um vetor dividido por um número, por um valor, por um escalar. E aí então eu consigo separar isso fazendo as divisões coordenada a coordenada. E aí a divisão fica representada dessa forma, né? Separando cada um sendo dividido pelo t menos t0. Aplicando o limite agora, né, para cada uma dessas partes, né, porque isso é uma função real, isso é uma função real, isso é uma função real quando t tende a t0, né, eu vou obter então os limites individualmente. E por definição isso aqui significa que eu tenho uma função x1 de t que está sendo derivada no ponto em que o t tende a t0, e aí eu obtenho então a derivada dessa função aqui. Ok? Bem, é só
definição, senhores, isso. Deixa eu ver se eu já coloquei exemplo ou se eu tenho mais alguma informação para vocês. O significado, né? Significado geométrico dessa informação. Da mesma forma que a gente define a derivada como sendo derivada num ponto, né? Quando eu derivo a função num ponto específico, eu estou definindo o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto em específico. Aqui, por exemplo, para uma curva qualquer aí, e essa curva é dada por uma função f de t, obviamente. E aí eu tenho 2 pontos nessa curva, né? E esses pontos são definidos, né, através de valores, né? Embora eles não apareçam na imagem da função, mas eu sei que tem um t associado nesse ponto, e se eu faço aqui, se eu traço uma reta por esses 2 pontos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta secante, uma reta que passa por esses 2 pontos, né? Mas aí se eu vou diminuindo, né? Se eu vou tomando valores menores aqui, ó, para esse t, né? Eu vou me aproximando de t. E aí vai chegar um momento em que essa reta que era secante aqui, só fazendo ela passar lá, fazendo ela passar naquele outro ponto ali, chega um momento em que essa reta ela é tangente, né? Ok, senhores? E então, a definição. Só que aqui, ó, em vez da aplicação, né, quando eu fizer a derivada da função, nesse ponto, o que eu vou obter? O que eu vou obter aqui é um vetor, ok? E não um número, e não um número mais. Eu vou obter um vetor, uma coordenada do tipo, sei lá, se a função for se a função chegar em R2, né, eu vou obter um x, y, né? Tem um t associado, né, um t por trás, que torna essa função, né, tanto valores definidos para x quanto valores definidos para y, né? A função, o t substituído na derivada da função vai produzir um vetor do tipo xy, né? Se for uma função que chega em R3, xyz, né? Se for uma função que chega em R4, então eu vou ter um x1, x2, x3, x4, por exemplo, ok? Só para diferenciar. Então tudo depende do conjunto de chegada aí em R3. Então esse é o significado, né, geométrico aí da função. A gente está tratando também de um vetor que vai ser tangente a um ponto específico da minha curva. Ah, sim, o detalhe é que esse ponto aqui, né, que foi colocado, ele é um ponto, ele é um vetor, né? Esse ponto da curva aqui ele é formado por, né, dependendo da função que tu estiver trabalhando, né, segue esse mesmo princípio aqui, ó, né? Se for uma função que chega em R2, esse ponto ele associa um xy, né, um valor de x e um valor de y ao mesmo tempo. E a variável que faz essa associação, o parâmetro que faz a associação é o t, né, parâmetro t. Ok?
Que mais? Ah, sim, se for R3, mesma lógica, né? Então aqui esse ponto, ele vai ser um ponto que apresenta 3 coordenadas, ok? Então eu tenho, na verdade, né, quando eu fizer a aplicação da derivada, um vetor tangente a, a esse ponto específico da minha curva, ok? É a mesma informação que a gente tem de do cálculo 1, a reta tangente no ponto. Aqui eu coloquei um teorema, que na verdade a gente já definiu lá, né? Esse teorema foi aquela demonstração que eu fiz ainda há pouco, né? Porque o que acontece? Eu estou tratando aí. Gente, eu não sei se fica essa imagem está legível para vocês. Depois vocês comentem comigo como é que está a qualidade da imagem, tá? Se tá dando para definir, que para mim aqui apareceu um pouco. Tá bem definido, mas ela aparece um pouquinho. Não sei se quando eu finalizar o vídeo como é que vai ficar para vocês, tá? Mas então, essa demonstração é o teorema, né? Definindo aí que a derivada da função vetorial r de t, né, é as derivadas aí dessas funções de modo individual, né, das funções componentes. Aqui a diferença é que foi colocado a função, né, só para não fazer confusão, mas é a mesma coisa, senhores, a mesma coisa com que está colocado. Livros podem representar isso de maneira diferente. Ele está chamando aí as funções componentes, deixa eu só copiar e eu já coloco aqui na minha tela, tá? Ele só está chamando aí as funções componentes de f de t a g de t e h de t. Aqui, ó. Então aquela representação lá está dizendo que a função vetorial do tipo r de t, né, é f de t, g de t e h de t. São funções, as funções componentes aqui indicadas na forma f de t, g de t e h de t. Mas é a mesma coisa, né? É só definição, notação diferente. Aqui a gente estava usando o que? F de t igual a x de t, y de t e a z de t. Mas é a mesma coisa, senhores, só é uma notação diferente para indicar que é essa função. E ele também representa na forma daquele somatório envolvendo os vetores, mas é a mesma coisa, tá? O que vocês têm que ter em mente é que é uma função vetorial, então ela é formada por funções reais, né? E essas funções reais, né? As funções componentes, né? É justamente onde o parâmetro t vai ser substituído. Um único t substituído ao mesmo tempo nas 3 funções nesse caso. Ok? E aí a gente fez essa demonstração, né, aplicando a lógica por trás, né, envolvendo o limite. Então a derivada da função, deixa eu só colocar como ele colocou ali, né, a r de t quando for derivada, vai ser o quê? Vai ser as derivadas de cada uma dessas funções componentes. Então eu vou ter a derivada da g de t e eu vou ter a derivada da h de t, ok? A derivada a minha derivada da função vetorial é r de t vai ser igual à derivada das funções componentes parcialmente. Eu acho que agora sim eu coloquei exemplos. Não é possível. E aí eu não tirei a tela. Pronto. E aqui eu fiquei na frente, né? Deixa eu só puxar aqui. Pronto.
exemplo, determine então a derivada da função r de t, que é igual a função r de t. Eu vou usar a nossa notação de f de t, tá? Então eu tenho uma função f de t que é igual, só um minutinho que eu já projeto aqui meu quadro. Só copiar aqui, 1 mais t ao cubo e mais t e elevado a menos t, j, mais o seno de 2t, k. Ok? E aí eu quero, então, determinar a derivada para isso. Certo? Então a função é essa, né? A função que está colocada é essa. Funções componentes, quais são? Aqui eu tenho a x de t. Aqui eu vou ter a função y de t. E aqui eu tenho a função z de t, né? Funções componentes. Se quiserem indicar daquela forma lá, né? X de t é igual a 1 mais t ao cubo, y de t é igual a t menos t, que multiplica e elevado a menos t, e a z de t é seno de 2t, ok? Essas funções. Derivada da função vetorial f de t é a derivada, né, aquela das nossas funções componentes. Então eu teria que fazer a derivada dessas funções componentes individualmente para obter a derivada da função derivada, da função vetorial. Teoria que embola, assim. Ok? Então, derivando aí a função x de t, eu vou colocar isso aqui do lado, né? Vou aproveitar o espaço. Aqui então, derivada da x de t. Então, para ver, x de t. Aqui, ó, a variável que está sendo derivada é a variável t. Né? Então, o 1 é constante, derivada da constante é igual a 0. Derivada do t ao cubo é 3t ao quadrado, certo? Só isso. Essa daqui, a y de t, ela é um pouquinho mais complicada. Eu vou fazer ela aqui embaixo, tá? E aí depois que eu fizer aqui embaixo, eu pego só o resultado e coloco ela aqui do ladinho. E depois eu vou usar esse espaço para a gente continuar a nossa função, tá? Então, fazendo essa derivada aqui, ó, derivada de y de t igual a t, que multiplica e elevado a menos t. Essa função é o quê? Derivada para isso. O que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho t multiplicando e elevado a menos t. Observa que eu tenho duas variáveis t aparecendo e eu tenho uma multiplicação. Então, aqui, ó, eu tenho que aplicar a derivada do produto, né? Lembra da regrinha? Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira que multiplica a derivada da segunda. Então, vamos aplicar essa regrinha aqui. A derivada de t é 1, que multiplica a segunda função sem derivar. Então, a primeira função é o t e a segunda função é e elevado a t, porque observa que as duas partes, ó, tanto essa quanto essa, apresenta a variável t, e foi indicado uma multiplicação aqui. Então, é por isso que eu estou aplicando a regra do produto, né? A derivada do produto. Ok? E elevado a menos t. Mais... Repete a primeira agora, né?
e deriva a segunda função. Só que a derivada dessa função aqui, ó, é o quê? É a derivada da função composta. Porque o que é que acontece? A função normal seria e elevado a t, né? E e elevado a t é derivada a ela mesma, ok? Só que, quando muda aqui o sinal, então eu vou ter como se eu tivesse uma função composta, né, em que esse t aqui foi substituído por menos t, por uma outra função. Então, para essa função aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou aplicar, né, nas funções compostas, eu aplico a regra da cadeia. Estudo de cálculo 1, tá, senhores? Só aplicando as regrinhas do cálculo 1 que vocês viram. Derivada, a regra da cadeia. Deriva a função interna, ou seja, a derivada de menos t. Derivada de menos t é menos 1, que multiplica a derivada da função externa. É como se eu olhasse agora para isso aqui como sendo apenas o e de t. E a derivada de e de t é o próprio e elevado a t. E de t não, e elevado a t. Né? E aí então só ficou o sinal. Ah, e sim, repete o sinal, né? Repete a função toda lá, porque eu derivei. Ok? Então, só mudou o sinal. T que multiplica menos e elevado a menos t. Certinho? Resolvendo aqui essa aplicação, eu vou ter, né, resolvendo os sinais, e elevado a menos t mais t que multiplica, jogo de sinal aqui, mais e menos dá menos, então menos t, e isso elevado a um t negativo. Colocando em evidência o e elevado a menos t, eu vou ficar com 1 menos t, ok? Então, a derivada para y é, na verdade, e elevado a menos t, que multiplica 1 menos t. Ok? Então, isso aqui é a derivada da y de t, né? Esse resultado, eu já transportei ele para cá, tá aqui bonitinho. Vou apagar aqui para evitar a confusão, ok? Aqui esse espaço que eu estou apagando foi só onde a gente usou para derivar a função y de t, ok? E agora o que falta derivar é a função seno de 2t. Né? Fazer aqui embaixo também, e ali eu transporto para lá. Então a derivada para isso é o quê? É a derivada da função seno de 2t. Observe que aqui também eu tenho uma função composta, porque o normal seria aparecer seno de t. Né? Como esse t está multiplicado por 2, a ideia que eu tenho é uma função dentro de uma outra função, em que a função f seria a função seno e a função seno de t, né? E a função g de t é, na verdade, g de t é, na verdade, 2t. E aí, quando eu faço a composição, quando eu faço a substituição da função f na g, esse t fica 2t. Ok? Lembram da questão da composição de função? E aí, se é composição de função, o que acontece? É a derivada da interna vezes a derivada da função mais externa. Né? Derivada de 2t é 2, que multiplica, em vezes, né, multiplicando, a derivada da função externa, mais considerando que... Cadê a função? A função externa é seno de 2t. A derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de 2t. Ok? Então,
definimos aqui a última função componente derivada. 2 vezes o cosseno de 2t, ok? Se fosse esse o exercício que tivesse pedido, então, só isso, né? Você tem que a derivada da função vetorial, né, que foi colocada, que foi apresentada aí, é 3t ao quadrado, e elevado a menos t, que multiplica 1 menos t, e 2 cosseno de 2t, ok? Então essa é a derivada da nossa função vetorial que foi colocado aí. Tem mais alguma coisa no exercício? Deixa eu ver. Essa letra A determina a derivada já foi determinada. Aqui ele apresentou naquela forma de, né, aquela outra notação de escrever, né, indicando que a derivada da função vetorial, representada aí por 3t ao quadrado i mais, aí vem o e elevado a menos t, aí ele só mudou a posição também do e elevado a menos t, mais 2 vezes o cosseno de 2t k, ok? Então, derivada aí também de uma outra forma, escrita de outra forma, mas essa forma vetorial aqui eu acho bem mais interessante. Na letra B, encontre o vetor tangente unitário no ponto onde t é igual a 0. Então aqui, senhores, tá. O que eu vou precisar aqui? Vou precisar da função, que eu vou fazer a aplicação no t igual a 0, né? Vou precisar do t igual a 0? Não vou precisar do t igual a 0. Ou do t igual da função, né? Mas da derivada sim. Então vou ficar com a definição aqui, com a derivada que a gente calculou, e vou fazer a aplicação disso no t igual a 0. Porque o que acontece? Ele está pedindo aí, tem duas informações, né? O que está sendo solicitado, duas informações. A primeira é que... para determinar o vetor tangente e unitário. Então, se fosse só o vetor tangente, qual que é o vetor tangente de um ponto, de um valor de t específico que foi dado na função? É a aplicação desse valor de t na derivada da função vetorial. Acabou. Só que a informação a mais que ele pede um vetor unitário. Então, aí eu tenho que fazer um cálculozinho a mais, que é para obter a norma do vetor, né? E é isso. Então vamos lá. Deixa eu só t igual a 0. Vou botar aqui para o quadro. Certinho? Então essa derivada aplicada em 0. O que acontece? Se o t for 0, eu vou ter o vetor 3 vezes 0, que é 0. Se o t for 0, e elevado a 0 é 1, ok? 1 menos 0 é 1. 1 menos 0 é 1, e esse 1 que multiplicou aqui, né, fica 1. Aqui, a informação é 2 vezes o cosseno de 2t. O t que a gente está utilizando é igual a 0 na derivada. Então, eu estou calculando o cosseno de 0. Cosseno de 0
é a projeção, né, do valor no eixo x, né? Então eu estou projetando o zero no eixo x. Lembra lá do plano cartesiano? O valor de cosseno é projetado aqui, né, no eixo do x, e o valor do senos é projetado aqui no eixo y, ok? Lembra aqui é o ciclo trigonométrico, né? Eu tenho medidas que vão, né, ser definidas de acordo com o valor do ângulo que está sendo definido. Então, se eu estou definindo que o ângulo aqui é o ângulo zero, é um ângulo nulo, aonde é que está sendo projetado esse valor? A abertura do arco aqui, ó, não, se fosse aqui, por exemplo, né, bem no meio, o que ia acontecer? Eu teria um ângulo aqui, 45 graus, estou pegando a metade. Então, o que seria o cosseno para isso? Seria um valor que estaria definido aqui sobre o eixo x, né? Esse espaçozinho, esse tamanho aqui seria o valor do cosseno desse ângulo, né? E o seno seria justamente a projeção sobre o eixo y, ou seja, esse tamanho que foi definido aqui, né? A projeção a partir do ponto para o eixo y define o seno e é justamente esse tamanho definido no eixo y. Isso é o seno. E aí, então, se o ângulo for zero, o que acontece? Esse arco, essa abertura vai estar justamente aqui, sobre o ponto, né? E esse tamanho aqui é igual a 1, né? Estou tomando um círculo trigonométrico, um círculo centrado na origem de raio igual a 1. Né? Então, se o ângulo é nulo, a projeção é justamente sobre o eixo x, cujo valor é 1. Então, o cosseno, né? Cosseno de 0 é igual a 1, e aí, multiplicado por 2, esse é o resultado. Então, esse é o vetor tangente. O vetor tangente no ponto, no valor de t igual a 0. Ou seja, esse t0 produz na função assim. Porque a gente está definindo o que a gente definiu, né? A gente definiu um valor t igual a 0, mas a gente não sabe quanto é que dá esse t0 na função. Ou seja, esse t é a informação de que minha função vai produzir algum valor de x, de y e de z, né, associado a esse t, mas a gente não definiu qual que seriam esses valores, ok? Então esse resultado aqui, esse vetor, vou transportar para cá só para indicar que a gente fez a aplicação dele na função e obteve os resultados 0, 1 e 2, ok? Apagar ele daqui e fazer a aplicação de t, só para a gente saber qual é o ponto, né, que associa o t igual a 0. Então, a f de t, não é uma derivada, é a f de t0, a f de t0 não, f de 0. Aqui a aplicação disso, então, seria 1 mais 0 ao cubo é 0. Então, o meu primeiro ponto é 1. Aí pode representar assim como sendo um i, mas representando na forma de vetor, né? 1, ok? Todo mundo entende por que deu 1. 1 mais 0 ao cubo é 1. A outra informação, a nossa outra função componente, t que multiplica e elevado a t0. Se o t for 0, multiplicação por 0 é igual a 0. Então nem precisa fazer outra substituição. A segunda informação, a terceira, na verdade, né? Tá aparecendo aí. 2 vezes 0 é 0. E o seno de 0 é... Apaguei o ciclo, mas a projeção lá sobre o eixo, né? Agora o ângulo é... O ângulo também é um ângulo nulo, né? Ou seja, o ponto estaria aqui, ó,
sobre o eixo x, mas a projeção para o seno vem para o eixo y, né? E essa altura aqui, o tamanho em x é 1, mas o tamanho em y não tem tamanho nenhum, é a própria origem, né? Então o seno é 0, o seno de 0 é 0. Então, é um vetor tangente a esse vetor que a gente está buscando, né? Que a gente, na verdade, já encontrou, né? O vetor tangente a esse vetor é esse aqui, ó, 0, 1, 2. Esse é o vetor tangente àquele ponto específico ali, certo? Mas a informação é, eu quero o vetor unitário desse vetor, a informação adicional, né? E aí, então, para calcular no vetor unitário, eu faço a aplicação, né? Faço a f de t no ponto 0, dividido pela norma desse vetor derivado. O vetor que foi dado, a gente tem aqui definido, né? 0, 1 e 2. Isso dividido pela norma do vetor que foi colocado aqui. Quantas horas eu tenho? 1 hora agora? Tem muito tempo ainda. Norma, né? Raiz quadrada de cada das coordenadas elevado ao quadrado, né? 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a 0, 1, 2, dividido por 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho a raiz quadrada de 5, né? Aí eu tenho divisão de um escalar por um vetor, posso separar isso na forma... Bom, essa informação a gente já usou, vou apagar aqui só para finalizar o exercício ali, tá? Aqui então, continuando, eu vou ter 0, raiz, né? O resultado é 0, 1 sobre a raiz de 5, e aí aqui tu pode fazer a racionalização, se quiser, e 2 sobre a raiz de 5. Essa é uma forma de escrever, né? Lembra da racionalização de, né, quando tem denominador raiz, o que tu faz? Multiplica a raiz quadrada, tanto no numerador quanto no denominador. E aí tu ficaria com raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 5. Então, uma outra forma de reescrever isso seria dessa forma. Mesma coisa aqui, né? Só que aqui tu ficaria com 2 vezes a raiz de 5 dividido por 5. Ok? Mas essa forma aqui também é válida para escrever o nosso vetor. Então, esse é o vetor unitário, né? O vetor unitário, que é tangente ao nosso vetor 1, 0, 0, que é o vetor que é produzido pelo ponto, né, pelo valor de t pertencente aos reais igual a 0. Ok? Então, essa é a informação que o exercício estava pedindo. Deixa eu ver se era só isso. Deixa eu peguei foi tudo agora. Peraí. Fechei esse. Ok? E aí ele escreveu na forma de IJK, né, como somatório, mas mesma coisa, né? Só como 0 não, como é 0, né, não apareceu o i. Ok? Então, avançando aqui, o que a gente tem mais? Derivada de função, derivar uma função mais de uma vez, né? Derivada segunda da função. Aqui segue o mesmo princípio do
segue o mesmo princípio do cálculo 1, né? A derivada da primeira função derivou, ok. Derivou de novo, tu tem a derivada segunda, se houver a possibilidade de derivar mais uma vez, é a derivada terceira e assim sucessivamente, né? Aqui, a única diferença é que tu vai estar trabalhando com mais de uma função, né? Para obter a derivada da função vetorial, ok? Então, por exemplo, né, se tu está trabalhando com uma função vetorial que tem 3 funções componentes, né, tu vai fazer 3 derivadas na primeira vez. Na segunda vez, eu digo 3 derivadas, mas não é da mesma função, é derivada das 3 funções individualmente, né? Ficou confuso isso, né? Vou mostrar aqui. Né? A nossa função aqui, ó, essa função, uma função que é uma função vetorial que tem 3 componentes, né? I, J e K. O que acontece se eu quero derivar? Eu tenho que derivar essa função, derivar essa função, derivar essa função. Quando eu fiz isso, eu encontrei a derivada de f de t. Para fazer a derivada segunda, né, eu teria que derivar a derivada, ou seja, fiz a primeira derivada, encontrei uma função aqui, vou derivar ela novamente para obter a derivada segunda. Vou derivar essa parte aqui mais uma vez e vou derivar essa parte aqui mais uma vez para obter a derivada segunda da função vetorial, ok? A diferença é que numa função real de uma única variável lá, que a gente via no cálculo 1, é que tu ia derivar 2 vezes apenas. Aqui na função vetorial, dependendo de quantas funções componentes tu tem, tu vai ter um trabalhinho a mais de derivar várias vezes a função, as funções componentes para obter, no caso, a derivada ou primeira ou segunda, né, ou terceira, pode ser o caso também. Ok? Então, segue o mesmo princípio. Se pedir 2 derivadas, né, derivada segunda, derivou a primeira, cada uma das funções componentes derivada, né, individualmente, e aí deriva mais uma vez cada uma. Né? Se estiver trabalhando com uma função aí de 4 coordenadas, tu vai ter que fazer 8 derivadas no total, né? Então, é só mais trabalho, mas é o mesmo princípio, ok? O que mais que a gente tem? Eu coloquei um exemplo aqui, mas eu acabei esquecendo. Era a função. Era alguma função que eu tinha? Não, não era essa função. Eu acho que eu esqueci de indicar, porque aqui já foi o resultado. Indiquei o resultado. Derivada segunda de uma função que é menos 2 cosseno t, menos seno t, e uma outra que deu 0. Eu acho que eu esqueci de pegar a função. Mas vamos lá, o princípio é esse que está posto aí, ok? Deriva uma próxima vez as funções que já foram derivadas. Se tiver uma terceira, se for derivada terceira, vai derivar mais uma vez ainda, ok? Simples assim, senhores. O que mais que eu tenho aqui? Sim, regras de derivação, né? As regras de derivação, assim como as derivadas do cálculo 1, né, vai seguir o mesmo princípio, né? Vai seguir o mesmo princípio. Se tu quer a soma de duas funções vetoriais, né? Soma de duas funções vetoriais, né? Que é a derivada de uma função f de t mais uma função g de t, somado aí, né, essas duas funções, tu vai fazer isso derivado, tu vai fazer, só que lembrando que essas funções aqui, ó,
tu tá tratando de uma função vetorial, né, uma coordenada, e aí ela vai aparecer daquela forma lá, x1 e x1 de t, x2 de t, né? Por exemplo, uma função aí, sei lá, uma função 2t ao quadrado menos 1 e a função seno de t mais sei lá, um 3t cosseno t. A derivada para essa soma aqui, ó, é fazer as derivadas, né? Seguir a mesma lógica, o mesmo princípio, né? Fazendo as derivadas individualmente, né? Fazer a derivada para isso e depois somar com a derivada dessa função aqui, ó. Ok? Então, a derivada é indicar isso, né? Dessa forma, a derivada de f de t mais a derivada da g de t. É a regrinha lá que a gente tratou também em cálculo 1, ok? Derivada que, mas aí lembra que a derivada da função f de t é o que? É a derivada dessa função juntamente com a derivada dessa função. Aí tu vai ter o que? Tu vai ter 2 que multiplica 2t elevado a 2 menos 1, só o t, né? E aí já vou colocar o resultado aqui. Então, 2 vezes 2 é 4t, ok? 4t. Menos 1. Aqui é constante. Derivada de 1 é 0. Seno de t. Derivada do seno é cosseno. Então, cosseno t. Mais 3t. Derivada de 3t é 3. E a derivada do cosseno de t é menos seno de t. Ok? E aí tu aplica a soma. Como é soma de funções, tu vai ter então que 4 mais de funções vetoriais e a soma de cada uma das coordenadas. 4 mais 3 cosseno de t menos seno de t. Ok? Então, dessa forma. Ok? Bem simples. A segunda regrinha, e aí eu não estou mostrando para vocês, porque eu esqueço toda vez, é a derivada de uma função vetorial, né, sendo multiplicada por uma constante, né? É a mesma coisa, segue o mesmo princípio. Essa constante pode sair, né, e você multiplicar depois, né, depois que fizer as derivadas, né, sem problema. Seguindo esse próprio exemplo, mas trabalhando só com que lá é uma única função sendo multiplicada por f de t. E aí, se eu quisesse duas vezes f de t, então isso seria 2 vezes 2t ao quadrado menos 1, seno t
como é que eu faço essa derivação, né? É uma constante, então eu posso fazer a derivada primeiro, né? 2 vezes, e aí no final eu faço a multiplicação pelo resultado. Então isso aqui ficaria 2 vezes, derivada para isso, né? É 4t, e a derivada do seno é cosseno t. E aí aplicando então, agora a multiplicação, tu teria 2 vezes 4, 8, então 8t, e o cosseno, 2 vezes o cosseno de t, ok? Simples assim, senhores, simples assim. O outro, terceiro indica a derivada do produto, né? Derivada do produto, deriva a primeira, multiplica pela segunda. F de t e U de t. E aí, então, essa terceira é justamente ter uma função f de t e uma função U de t que estão sendo multiplicados. Aí tu vai aplicar também a regrinha do produto. Essa regra, né, a gente já viu, inclusive resolveu um exercício ainda há pouco, resolveu um exercício. E aí então tu vai fazer a aplicação dessas duas funções. Deixa eu só ver a diferença aqui de U e V. O que ele quer indicar com U? E V de T. Aqui, ó, a F de T. F de T é o escalar, C é o escalar, F é a função real, tá? A F de T, que ele indicou aqui, da forma como está colocado aqui, é uma função real, ou seja, uma função que vai produzir um único resultado. As funções que a gente estava vendo até agora, funções vetoriais, mas eu teria, por exemplo, uma função real do tipo f de t igual a 2t. Observa que essa função, ela não é do tipo, não vai produzir uma coordenada, vai produzir um único valor, então é uma função real. E uma função g de t, que é, agora sim, uma função vetorial. Sei lá, só para diferenciar aqui, em t ao quadrado, t ao cubo. E aí o que acontece? O que está representado lá é a derivada para essa multiplicação aqui, ó, em que a função f de t é uma função real e a função g de t é uma função vetorial. E aí eu tenho isso, então eu tenho 2t multiplicando t ao quadrado menos t ao cubo. E aí eu sigo o mesmo princípio lá da regra do produto. Deriva a primeira função é essa, a derivada de 2t é, isso aqui eu vou colocar para cá, senão não vai dar. Então, derivada, lá, igualdade, né? Deriva a primeira, função f e a função g. Deriva a primeira e repete a segunda. Derivada de 2t é 2, que multiplica t ao quadrado, t ao cubo. Mais, agora tu vai repetir essa, 2t e vai multiplicar pela derivada dessas aqui, ó. Pela derivada da função vetorial. Só que a função vetorial, ela é, na verdade, isso aqui é a função vetorial. Só que a derivada da função vetorial é a derivada das funções componentes. Então tem que derivar cada uma dessas aqui de dentro, né? Então t ao quadrado é 2t e a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Ok? E aí,
depois tu só teria que fazer as devidas multiplicações. 2t ao quadrado t ao cubo, né? Opa. 2t ao cubo mais 2t que multiplica 2t ao quadrado, 2t que multiplica 2t, 4 vezes 4, t vezes t ao quadrado, né? É loucura. 2t que multiplica 3t ao quadrado. Aqui essa multiplicação, tu vai ter 6t ao cubo, certinho? Aí só tem que resolver a adição. Adição de vetores, eu tomo essa soma, né, coordenada a coordenada. 2t ao quadrado mais 4t ao quadrado é 6t ao quadrado, né? Repete o termo que está elevado ao quadrado e soma os coeficientes. E aqui também dá para fazer a adição, né? Observa que se os expoentes fossem diferentes, né? Lembra lá das regrinhas de potência, né? Se os termos fossem com coeficientes com expoentes diferentes, a soma ficaria representada apenas. Ok? Mas como são iguais aqui, tu consegue fazer a adição. 2 mais 6 é 8, 8t ao cubo. Então essa é a derivada de uma função real multiplicada por uma função vetorial. Observa que f de t é do tipo real, ou seja, ela só produz um número, enquanto que a função g de t é uma função que é formada que produz um vetor, ou seja, é uma função vetorial. E aí, se eu tenho a multiplicação de uma pela outra, a multiplicação foi representada dessa forma. E observa o seguinte, que essa função aqui só tem 2 termos, mas ela poderia ter 5, 6, 7, 8, n termos. E aí tu ia proceder essas multiplicações todas aí no final, ok? Essa multiplicação que eu fiz aqui, ó. Né? Depois que eu resolvi a derivada, eu tive que fazer as distribuições aqui. Ia fazendo para todos os termos que estivessem dentro do parêntese. Depois a soma também no final ia ser para todos os termos que aparecessem aí dentro do parêntese. Ok? Aqui eu coloquei só dois termos, né? Só uma função uma função vetorial, né, com duas funções componentes apenas, mas ela poderia, como a gente já viu, ter aí muito mais termos. Ok? No quarto caso, aqui eu tenho a multiplicação de duas funções vetoriais. Né? Eu tenho duas funções vetoriais sendo multiplicadas. Tu vai aplicar a mesma regra, só que lembrando que a multiplicação ela vai se dar aí entre as funções vetoriais no final. Então vamos lá. Cadê o quadro? Aqui, né? Então o que a gente tem lá? Agora, a f de t é uma função do tipo... f de t, que eu estou colocando a variável. Né? A f de t é do tipo 2t a terceira menos 1, sei lá, um i elevado a t, por exemplo. E a tua função g de t vai ser um 3 e elevado a t. Vamos ver o que acontece. Se a gente consegue fazer essa multiplicação aqui com t ao cubo, por exemplo. Certo? Então, para fazer... E aí eu estou fazendo a multiplicação da f de t com a g de t. E eu quero obter
a derivada dessa multiplicação aqui. Ok? O que eu tenho? Eu tenho, na verdade, isso, né? 2t ao cubo menos 1 e elevado a t, que multiplica 3e elevado a t e 1t elevado ao cubo. Então, eu tenho essa operação toda. Pela regra, o que vai acontecer? A gente deriva a primeira, multiplica pela segunda, sem derivar, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho, porque essa aqui eu acho que vai ser maior. Derivada da primeira, só que a primeira função, senhores, agora é tudo isso aqui, ó. Tá? A primeira função é tudo isso. A segunda função é tudo isso. Então, a derivada da primeira é derivar essa função componente e derivar essa função componente também. Aqui eu coloquei um EDT e eu não sei se é o melhor exemplo para explicar que eu tô... Tá, mas vamos lá. Entendam que tu vai derivar essa e essa. Aqui, como a derivada é ela mesma, não vou fazer confusão de que não foi derivada, foi repetida só, né? Mas tenha em mente que tu vai ter que derivar tudo isso aqui, ok? Então, a derivada de 2t ao cubo menos 1 é 6t ao quadrado. Menos 1 dá zero. A derivada, né? E aí, a derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t. E isso multiplica a segunda parte, sem derivar agora. Ok? Mas o que vai acontecer agora na segunda parte? Vai repetir. E o que tu vai derivar é essa segunda parte. A derivada de 3e elevado a t, 3e elevado a t. E aqui a derivada de t elevado ao cubo é 3t ao quadrado. Certinho, senhores? E aí agora tu só precisa resolver a multiplicação entre os vetores que foram colocados. Ok? E essa multiplicação, né, eu tenho uma multiplicação de dois vetores. Eu estou fazendo aqui, no caso, o produto escalar entre esses vetores. Cadê o pincel preto? E aqui, então, eu tenho, segue o mesmo princípio, né? Multiplica este com este, e este com este, e soma. Tá? Aqui é produto escalar de vetores. Então, nesse caso, eu estou multiplicando 3 e o 6, 18, né? T ao quadrado e elevado a t mais e elevado a t que multiplica t ao cubo. Fica representado essa multiplicação. Aí elevado a t, deixa eu colocar o t aqui na frente, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Ok? 18t ao quadrado. Mais a segunda parte, a mesma coisa, né? Tu vai ter aqui 6t ao cubo, ops, só que aqui tu tem um parênteses, né? Então, essa multiplicação é esse com esse e esse com esse, né? Então, 6t ao cubo e elevado a t e
agora com menos 1, né? Então, menos 3t elevado a t mais essa parte agora, né? 3t ao quadrado e elevado a t. Ok, senhores? Eu estou gravando. Quanto tempo de aula a gente tem? 1 hora e 35 minutos. Então, senhores, é isso, né? E aí o que ficou faltando, então, para aula... ficou faltando, então, aqui os... produto vetorial, né, entre duas funções. Aqui é o produto escalar, tá? E aqui é o produto vetorial. E aqui eu tenho a aplicação função composta envolvendo uma função real, né, com uma função vetorial. É isso, a gente pode ver. Esse exemplo aqui a gente até calculou, né, a gente aplicou a regra da cadeia em algum exemplo, mas nas aulas seguintes, então, a gente continua desse ponto, né, verificando a letra, nossa próxima regrinha, que é a regra 5, ok? Senhores, então é isso. Na próxima aula a gente continua a partir desse ponto em que paramos e a gente vai tratar de mais exercícios. Eu vou trazer mais exercícios. Ah, sim, falando em exercícios, a nossa lista de exercícios estava programada para hoje, mas como a gente teve aquela aula inicial, né, de integral, que não estava de integral já, aquela aula introdutória que eu dei para vocês, bem breve, sobre derivada integral, né, relembrando alguns conceitos, ela não estava programada, então atrasou um pouquinho. E aí tem mais uma aula que eu queria tratar com vocês antes de definir a lista de exercícios. Então tem essa... Era para ser hoje a lista, não foi, teve a aula normal. Aí vem mais uma aula e provavelmente então na quarta-feira ou então na sexta nossa lista de exercícios, ok? Mas eu vou comunicá-los direitinho no grupo quando estiver disponível a lista lá no Classroom, ok, senhores? Então a gente se fala, conversa aí na próxima aula, tá? Continuando desse ponto em que a gente parou. Ok, senhores? Grande abraço, até a próxima.